A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, que mais uma vez estão nos dando o prazer de estar conosco aqui para juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Nessa oportunidade, eu quero falar sobre a importância do olhar. Sabemos que olhar é uma coisa muito natural. Por exemplo, você que está namorando, ou que está noivo, ou até mesmo que já casou, já constituiu a sua família, tem seus filhos, você já parou para pensar como tudo começou? Foi através de um olhar. A sua esposa passou, você olhou, sorriu, gostou, se aproximou e tudo começou. Então, isso já é uma prova o bastante para entendermos a importância do olhar. Mas com base na palavra de Deus, nós queremos falar algumas coisas que Deus nos mostra, né, e nos ensina através desta faculdade que Ele nos concedeu. Vamos ler aqui em Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Esse capítulo 45 de Isaías, ele fala acerca da vinda do rei Ciro, quando Deus faz a promessa de libertação de Israel. Todos nós conhecemos a história. O rei Ciro foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico e permitir que eles retornassem a Jerusalém para a reconstrução do templo e da cidade. Este capítulo 45 nos fala ainda das promessas que Deus fez a Israel, de perdoar os seus pecados, de restaurá-lo como nação e também o exaltar diante de todas aquelas nações que o oprimiram. Por falar nessas nações, nós vemos também aqui uma exortação e um conselho de Deus para estas nações. Lemos o versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 45, onde estamos. Diz assim: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. E então segue o versículo que nós lemos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Esse termo, olhai para mim, nos chama a atenção e nos faz meditar nos vários textos onde está inserido esse verbo olhar. Com isso, nós aprendemos que um simples olhar pode mudar a nossa vida, a nossa história, pode influenciar no nosso futuro e até mesmo na nossa comunhão com Deus e na nossa salvação. Como está escrito aqui em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, a mulher, depois de ser enganada e persuadida pela serpente, foi atraída e engodada pela concupiscência dos olhos. Diz a Bíblia que ela viu que
que a árvore era agradável e o seu fruto bom para dar entendimento. Então, a partir daí, entrou o pecado no mundo, através de um simples olhar. O olhar, entenda-se aqui, a cobiça e a corrupção, também foi a causa e o motivo pelo qual Deus destruiu o mundo antigo através do dilúvio. Diz a Bíblia que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, cobiçaram o corpo delas e tomaram para si tantas mulheres quanto eles quiseram. E assim se corrompeu o gênero humano e Deus sentenciou toda a humanidade, todos os seres viventes a serem exterminados com as águas do dilúvio. Só escapou Noé e a sua família. Olhem bem. Deus vê todas as coisas e observa o passo dos homens sobre toda a face da terra. Vamos ler o Salmo 14, versículo 2 a 4. Diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ainda Jó 34, versículo 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos. Ainda Jó 28, 24. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. No Salmo 94, versículo 9, vamos procurar aqui, Deus também nos fala uma coisa muito interessante. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Deus é o Deus que nos criou, o Deus que nos deu vida, Deus que pôs cada órgão no nosso corpo de acordo com as suas funções e as necessidades para que o nosso corpo funcionasse bem. Então, Ele que é o Criador de todas as coisas, criou nossos olhos, não vai ver? Continuem olhando, tá? Não parem de olhar, não. Olha, eu penso que quando Deus disse, olhai para mim, Ele queria dizer, virai-vos e voltai-vos para mim. Buscai a minha face, observai os meus mandamentos, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ouvi e a vossa alma viverá, porque eu sou Deus e fora de mim não há Deus. Eu sou Deus e fora de mim não há salvação. E como sempre gostamos de fazer, faço aqui uma pergunta. Para quem estamos olhando? No que nós temos firmado os nossos olhos? Hebreus 12, a parte B do versículo 1 e a parte A do versículo 2 nos diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E nós podemos dizer, e da nossa salvação. Muitos cristãos estão padecendo em várias áreas pelo fato de não olhar e de não observar, enquanto outros estão sofrendo sérias consequências porque querem olhar demais. O Salmo 101, versículo 3, a parte A, neste salmo o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. E olha, o olhar pode também determinar a duração, a firmeza e a consistência da nossa fé. Vamos ler uma experiência que o apóstolo Pedro teve. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 31. Vamos ler aqui.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Observe como a fé dos discípulos ali vacilaram. Pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Já pensou aquele bando de marmanjos gritando com medo de fantasma? E o interessante aqui também é que Pedro falou: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. Ele disse: vem. Pedro teve tanta fé, mas tanta fé, que ele desceu e andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas aí a fé dele vacilou, porque ele sentiu o vento forte, certamente ele olhou as ondas, a agitação e teve medo. Então Jesus disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Tem tradução que diz: homem de pouca fé. Irmãos, Pedro tinha tão pouca fé, mas tão pouca fé que ele andou sobre as águas. Quando Jesus disse homem de pouca fé, ele não quis dizer que Pedro não tivesse fé nenhuma. Ele quis dizer: Pedro, a tua fé é de muito pouca duração. A tua fé não é consistente. A tua fé é como um fogo de palha, Pedro. É muito grande, faz aquele fogaréu, mas apaga logo. A tua fé é muito curta. Você olhou muito pouco para mim. Enquanto você estava olhando para mim, vindo em minha direção, você conseguiu caminhar sobre o mar. Mas você parou de olhar para mim. Olhar, entre outras coisas, significa observar, atentar, seguir, voltar-se para alguém ou para alguma coisa, interessar, seguir, buscar e etc. Estes sinônimos estão relacionados ao comportamento, às reações, às intenções e aos interesses do ser humano. E isto influencia na sua fé, na perseverança, na paciência diante das tribulações, diante das aflições e dos problemas da vida. Por isto, muitos cristãos estão sem direção, outros sem esperança e vários até já se esqueceram de quem são e para onde irão depois da morte. Alguns querem um evangelho sem sacrifícios, servirem a Deus sem compromissos, querem ser prósperos sendo infiéis a Deus e querem ser cristãos anônimos. Será que é por vergonha? Vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa nação adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus
anjos. Vamos ler ainda Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ainda Lucas 21:34 e 35. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. E há ainda aqueles que só buscam as coisas desta vida, buscam uma glória terrena, mas se esquece de que tudo nesta vida é passageiro. Vamos ler Colossenses 3:1-3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ainda Hebreus 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Buscai as coisas que são de cima, ou seja, olhai, mirai, pelejai pelas coisas que são de cima. Porque não temos aqui cidade permanente. A nossa morada está no céu. Como dissemos, são muitos os textos nos quais o verbo olhar, com as suas flexões, estão inseridos. Nós não temos necessidade de ler todos estes versículos para entendermos que Deus ainda continua dizendo: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Não precisamos lê-los para entender que Deus ainda continua convidando a todos os homens de todos os tempos e em todo o lugar para que olhem para Ele, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Tudo depende somente de um olhar, de olharmos para Deus e para o Cordeiro que foi sacrificado por nós. O hino 20 da harpa cristã diz: livres de pecado, vós quereis ficar? Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele, com sua graça, tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Espero que você tenha aprendido e entendido a importância do olhar. Mas o olhar para Deus, como Ele disse, olhai para mim. Não olhe para o mundo, não olhe para a luta, não olhe para a dificuldade, não olhe para o seu problema, não olhe para a situação que está ao teu redor. Olhe para Deus, porque brevemente tudo isso terá fim.
Olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe para Deus e seja salvo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.